Oi, segundo ano, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade lá na página 7 do nosso conteúdo da unidade 4, onde nós estávamos falando sobre os barulhos, os sons que nos circulam. E uma forma de registrar esses sons, assim como eu estou me comunicando com vocês, é a partir de um gravador, onde nós podemos captar os sons dos ambientes. E logo de cara, a apostila nos traz uma atividade onde ela pede para que nós façamos um caminho, ou seja, um trajeto na escola, identificando os locais mais barulhentos e os mais silenciosos para serem registrados nesse espaço. Porém, como nós fizemos uma atividade semelhante na aula anterior, de representar os locais mais barulhentos e os locais mais silenciosos, nós não iremos fazer este. Tá? Até porque nós não estamos na escola e não estamos juntos para fazer essa atividade aqui, ok? Então, nós já vamos lá para a página 8, aqui na parte de baixo, porque essas perguntinhas ainda seria sobre a atividade. E aqui, nós temos um aparelhinho que parece um gravador, mas não é. Ele é um decibelímetro. Ele serve para medir a intensidade dos sons à nossa volta. Se esse aparelho marcar números acima de 80 decibéis, significa que esses sons podem prejudicar a nossa audição. Vamos ver um pouco mais? Aqui nós temos alguns exemplos de sons e os níveis em decibéis, onde nós vamos identificar o volume que esse som tem. Por exemplo, o cochicho, ele tem em média 10 decibéis, então quando a gente fala baixinho, o som tem um volume mais baixo. A geladeira, em torno de 35 decibéis. O aspirador de pó, mais ou menos uns 40 decibéis, ou seja, o volume dele mede mais ou menos uns 40 decibéis. Um bebê chorando, o volume já é um pouco mais alto, tem 55 decibéis. Um liquidificador tem 93 decibéis. Lembra que ali atrás eu comentei que se o aparelho marcar acima de 80 decibéis, esse som pode prejudicar a nossa audição, então aqui já começa a ficar um pouco perigoso, se a gente escutar esse som com muita frequência. Um cortador de grama tem 100 decibéis, um show de rock tem 130 decibéis, então aqui ele já está bem alto, né? Então, por isso, nós devemos ficar atentos ao volume que nós escutamos músicas no fone de ouvido, o volume que nós falamos com os nossos colegas e familiares. Tudo isso tem que ser observado para que a gente não possa perder a audição. Isso acontece de um dia para o outro? Não, isso é com o passar do tempo, ok? Precisa de bastante tempo para você perder um pouquinho da audição, mas acontece. Vamos brincar? Há muitos sons ao nosso redor, mas, por estarmos desatentos, nem sempre percebemos. Vamos observar e fazer um teste para ver como você se sente ao ouvir esses sons, onde nós podemos chamar eles de paisagens sonoras. Você conhece o som dessas paisagens? Aqui nós temos algumas imagens onde, ao tocar, a gente tem um som que acontece naquela cena. Vamos ouvir. Este primeiro som foi o som de uma praia. Isso aí, vamos para o segundo som. Esse é o barulho de um metrô. Ele parece com trem, porém ele é mais moderno e mais rápido. Aqui é o terceiro som. Olha como é mais tranquilo. Viram como esse som é mais relaxante do que o anterior? No dia a dia, nós também produzimos sons sem nos darmos conta.
O desafio será produzir e perceber sons diferentes usando uma simples folha de papel, além dos sons que a gente tem no nosso entorno. E nessa atividade nós temos um teste com uma folha de papel. Será que a gente pode fazer uma folha de papel se tornar um instrumento musical? Ela pode ser considerada um instrumento musical? O desafio é produzir e perceber sons diferentes usando uma simples folha de papel. Quantos sons diferentes você consegue criar? Registre aqui as suas respostas. Então eu vou ajudar a vocês a entenderem um pouco mais. Eu estou com uma folha de papel na minha mão. E quando eu balanço ela, eu chacoalho ela, ela faz um barulho, ó. Se eu rasgar esse papel, ele vai fazer um outro barulho diferente. Ouviram? De novo. E se eu amassar esse papel, ele vai fazer um barulho diferente dos outros anteriores. Ouçam. Conseguiram entender? Então, aqui pede para que a gente registre as experiências. Então, você pode colocar as 3 formas de produzir som que eu exemplifiquei. A primeira foi agitar o papel, depois rasgar o papel e depois amassar o papel. Dessas 3 formas eu consigo produzir sons diferentes utilizando um papel simples, entenderam? E aí, você acha que a folha de papel pode ser considerada um instrumento musical? Então vamos ver se você está craque e descobrir a qual instrumento o som pertence. Vamos ouvir. Vamos para o segundo som. Terceiro som. Quarto som. Quinto som. Sexto som. Sétimo som. Oitavo som. Nono som. Décimo som. Tá fácil identificar os instrumentos? Falta mais 2, vamos lá. Último som. Vamos descobrir as respostas. E aqui estão eles. O primeiro som foi a cítara indiana.
O segundo som foi o djembe. O terceiro som foi o didgeridoo. O quarto som foi uma alfaia. O quinto som foi um violoncelo com arco. O sexto som foi um contrabaixo elétrico. O sétimo som foi um oboé. O oitavo som foram as castanholas. O nono som foi um xequerê. O décimo som foi uma harpa. 11º som foi um xilofone. E o último som foi um saxofone. Parabéns se você conseguiu acertar todos. Então nós encerramos a nossa aula por aqui e até a próxima semana. Tchau!